Olá, muito bom dia para você que está ligadinho aqui na tela da Band. Agroband já está no ar. A partir de agora você confere alguns dos destaques da edição de hoje. Dupla preferida do brasileiro no café da manhã ficou mais caro. A inflação acumulada de alimentos e bebidas foi de quase 8% em 2024. E o pãozinho francês e o café amargaram. Os dois ingredientes que mais aparecem no prato do brasileiro baixaram o preço. O arroz e o feijão estão mais em conta por causa do aumento da produção. Mas como outros produtos estão pesando mais no bolso, o consumidor não está sentindo essa diferença. O governo japonês aprova a regionalização do certificado sanitário em casos de gripe aviária em granjas no Brasil. Com a medida, as exportações da carne de frango ficariam restritas apenas nos municípios brasileiros que eventualmente registram casos da doença. E ainda a gente vai te ensinar a fazer camarão na moranga. E a gente começa a edição de hoje falando que a dupla preferida de muitos brasileiros no café da manhã está mais cara. O pãozinho e o café estão amargando a mesa do brasileiro. A inflação foi de quase 8% em 2024. O café da manhã ou da tarde na padaria faz parte da rotina de muitos brasileiros. Mas quem tem esse hábito já percebeu que os itens que fazem parte da cesta do café estão mais caros. O café preto, por exemplo, teve uma alta de mais de 60% de fevereiro do ano passado para cá. E não foi só o café não, viu? O clássico pão na chapa, o queijo mussarela, o omelete e até o suco de laranja também tiveram aumento nos preços. Realmente eu vi bastante aqui na padaria, pegar um pãozinho francês. Agora mesmo estou pegando um pão francês, um queijo, uma mussarela, um presuntinho. Deu uma diferença um pouco no bolso, assim, mas a gente não vive sem, né? Então, bem, passo, pego um pãozinho, levo às vezes pro vô, pra avó, levo para casa um pouquinho. A dúzia de laranja subiu 31,7%. E o queijo mussarela, 15,59%. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, a inflação acumulada de alimentos e bebidas foi de 7,69% em 2024. A gente vê que a inflação média do ano passado foi muito próxima a 5% e dos alimentos como um todo foi quase o dobro, né? 8%, mais de 8%. E os itens do café da manhã foram impactados, principalmente o pó de café preto, o queijo mussarela, o leite, né? O ovo que a gente está percebendo bastante agora e o pão em menor grau, mas também aumentou. Então a gente teve praticamente a cesta toda do café da manhã, houve um aumento. Para o economista, os principais responsáveis pela alta dos alimentos foram as mudanças climáticas e o aumento no custo dos combustíveis. A gente ainda está colhendo os problemas do ano passado, principalmente da questão dos picos de calor, das ondas de calor, chuva fora de hora, chuva em maior volume nos lugares errados. Isso impactou muito a questão da produção, né? Com uma produção menor, mantendo-se a demanda constante, o preço aumenta. E também a gente teve a questão logística, né? Todo o custo aí de diesel, de transportes aumentaram. Então eles também impactam para, juntamente com o produto, deixar tudo mais caro. Para quem quer economizar, a orientação é fazer substituições e apostar no planejamento. Ou remanejar o orçamento, ou substituir com o que for possível substituir, ou reduzir as quantidades, ou tirar de algum outro setor para colocar na cesta de produtos do café da manhã. Tirar do transporte, colocar no café da manhã, lazer, algumas outras coisas que seja possível aí remanejar o orçamento para poder encaixar, para não reduzir o padrão de consumo, vamos falar assim. Pega uns 2, 3, tá bom? Ou às vezes só pega um queijo, ou pega um presunto. Fica mais ou menos assim. Já em compensação, os dois alimentos que mais aparecem no prato do brasileiro estão mais baratos. Pode não parecer, mas o arroz e o feijão abaixaram o preço. Acontece que, como outros ingredientes que fazem parte da cesta básica estão bem mais altos,
o consumidor acaba não sentindo essa queda. Não é segredo que arroz e feijão é a base da alimentação do brasileiro. Segundo o IBGE, espera-se que a colheita de arroz seja superior a 12 milhões de toneladas, a maior dos últimos 7 anos. Já a Companhia Nacional de Abastecimento espera um aumento de 1,5% na produção de feijão, em comparação ao ano passado, ultrapassando os 3 milhões e 300 mil toneladas. O arroz e o feijão tentam trazer um alívio para o bolso dos brasileiros. Segundo o IBGE, o arroz caiu quase 4% nos últimos 12 meses. O feijão carioca teve uma queda superior a 21%. E o feijão preto viu o preço reduzir quase 25%. Ainda está caro, mas eu acho que ainda dá para comprar, depende. Está um pouco alto, podia baixar um pouquinho mais, né? A indústria entende que existe um piso para essa redução de preços. Isso porque, historicamente, quando não há uma remuneração adequada ao produtor em determinada safra, a tendência é que esse produtor reduza a área de plantio para a safra do ano seguinte, o que leva a uma redução de oferta e elevação de preços ao consumidor. As reduções significativas dos grãos não foram suficientes para amenizar o orçamento do brasileiro no supermercado. O IPCA, considerado a inflação oficial do país, registrou alta de 0,7% no quesito alimentações e bebidas no mês de fevereiro. Para este economista, a alta em outros itens na cesta do brasileiro, como ovos e café, mascarou a queda de outros produtos. A questão é que eles explicam uma pequena parte só da despesa com alimentação. O que acaba pesando mais são as proteínas, A carne bovina, suína, de aves, os peixes, os derivados do leite, os ovos. Esses é que são os alimentos que têm um peso maior no orçamento. Apesar da importância do arroz e feijão pela preferência nacional, o peso deles é pequeno. E ainda falando de inflação na cesta básica, em tempos em que os preços dos alimentos estão lá nas alturas, o consumidor pode reduzir gastos, economizando, reaproveitando mais frutas e verduras. A gente vai ver na reportagem como isso é possível. Que ir ao supermercado está cada vez mais caro, isso todo mundo já sabe, né? Afinal, com os preços dos alimentos nas alturas, abastecer a despensa tem sido difícil. Uma alternativa é evitar o desperdício de alimentos e reaproveitá-los, e existem várias maneiras de se fazer isso. Aqui na casa da Thelma, por exemplo, ela usa a tática de congelar as sobras. Aqui ela está fazendo uma cenoura para saladinha do almoço em família e essas cascas que iriam para o lixo, ela consegue reaproveitá-las. Ela congela esse produto, deixa ele guardado e quando ela precisa, faz uma receita, como por exemplo, um caldo de legumes. Frutas, por exemplo. As frutas, eu gosto muito de usar tudo que tem nelas. A banana, por exemplo, eu não jogo a casca da banana fora. A banana, principalmente quando ela está madurinha assim, você faz um bolo maravilhoso. A melancia, aquela parte branca que todo mundo joga fora, você pode aproveitar e fazer um doce. E eu amo abacaxi, Eu gosto muito de pegar a casca do abacaxi e deixar de molho depois que eu corto na geladeira e faço um suco ou um chá. No Brasil, o desperdício de alimentos é preocupante. De acordo com a ONU, aproximadamente 27 milhões de toneladas de comida são descartadas anualmente. Isso significa que, em média, cada brasileiro desperdiça mais de 41 quilos de alimentos por ano. Essa nutricionista explica que muitas partes de alimentos que costumamos descartar são extremamente nutritivas e podem ser aproveitadas. Como, por exemplo, os talos, as cascas, as folhas, as sementes. A abóbora, por exemplo, é um alimento que pode ser usado basicamente como inteiro. A casca é bastante nutritiva e ela pode ser cozida junto com a polpa. A semente também é muito nutritiva, pode ser torrada, consumida com frutas. Algumas outras dicas são: planeje suas compras, leve apenas o que precisa e aproveite as promoções. Organize a geladeira e a despensa. Use aquela metodologia: primeiro que vence, primeiro que sai. Revise as porções, evite o olho maior que a barriga. E por fim, busque inspirações, use livros, receitas e olhe sites especializados em reaproveitamento de alimentos. Tem que realmente usar a criatividade, na sua casa, no seu dia a dia, para você ter uma alimentação saudável e evitar o desperdício.
gente faz uma pausa agora nas notícias para saber como vai ficar o tempo e a temperatura para os próximos dias. Confere só a nossa previsão do tempo. Uma frente fria se aproxima do estado de São Paulo e pode derrubar as temperaturas. Em Araçatuba, os termômetros oscilam entre os 20 e os 30 graus. Bauru também pode fazer máxima de 30 com mínima de 17. Marília, friozinho logo pela manhã durante a semana, com mínima variando entre 17 e 19 e a máxima pode chegar aos 30 graus. Presidente Prudente também tem previsão de friozinho pela manhã, com mínima de 18 e a máxima não deve passar dos 29. E em São José do Rio Preto, as temperaturas podem bater 30 de máxima e mínima de 19. Primeira pausa aqui do Agroband, intervalo é bem rapidinho. É o tempo de ir lá tomar aquele cafezinho, a gente já volta. Tem muito mais ainda na edição de hoje. Mas antes você confere as cotações agropecuárias. Confere só. A arroba do boi gordo foi cotada em Andradina a R$ 315, em Araçatuba a R$ 310. A arroba da carne suína foi negociada no estado de São Paulo a R$ 158. O quilo do frango vivo fechou no estado no atacado a R$ 7,85 e na granja R$ 6,10. O litro do leite fechou em Avaré a R$ 2,95 e em Campinas a R$ 2,60. A saca do café beneficiado tipo duro foi cotada em São João da Boa Vista a R$ 2.650 e em Ourinhos a R$ 2.500. Já de volta com o Agroband para falar que o governo japonês aprovou o certificado de regionalização em caso de gripe aviária nas granjas do Brasil. Isso quer dizer que as exportações de carne de frango ficariam restritas apenas no município em que tivesse casos da doença. Entenda melhor na reportagem. Chamada de gripe aviária, a contaminação pelo vírus H5N1 em animais teve o primeiro caso registrado em Hong Kong há quase 30 anos. No Brasil, o diagnóstico apareceu pela primeira vez apenas em 2023, mas em aves silvestres. Segundo o Ministério da Agricultura, desde então, foram 166 ocorrências em território nacional, sem nenhuma contaminação em aves comerciais ou humanos. Rígidos protocolos são implementados nas granjas brasileiras, que garantem a segurança sanitária no comércio de aves. O Brasil tem se comportado de forma exitosa, circunscrevendo os casos existentes a aves silvestres e de fundo de quintal. Com sucesso, os serviços veterinários oficiais têm se havido muito bem. Outros países vivem realidades diferentes. Nos Estados Unidos, a gripe aviária chegou a níveis que não eram vistos desde 2017. Segundo dados do Departamento de Agricultura do país, apenas neste ano, mais de 30 milhões de galinhas poedeiras já foram sacrificadas por conta da doença. A situação impactou os preços dos ovos, que já eram pressionados pela baixa produtividade no país. É uma doença que já vem sendo recorrente aí desde 2022, né? Vários surtos sendo detectados. Isso é detectado de forma laboratorial. Eles sabem exatamente o vírus que está causando esse problema. É um vírus que eles chamam de H5N1, né? E isso resultou no abate de milhões de aves. Então, imagina o prejuízo que é isso para o produtor e para a avicultura. Para preservar a imagem do Brasil de país livre da gripe aviária, o Ministério da Agricultura divulgou uma importante medida durante a missão do governo federal no Japão. A partir de agora, o Certificado Sanitário Internacional para Influenza Aviária passa a ser regionalizado. A medida limita as exportações de carne de aves e de ovos apenas para os municípios onde houver focos da doença, ao invés de embargar as proteínas de todo o país. Se um município tiver, tanto na criação de subsistência ou em plantas comerciais, gripe aviária, fica restrito o mercado só para aquele município e não para o restante do país. É um avanço, mas também uma segurança para o próprio povo japonês, já que o Brasil
é o maior fornecimento de carne de frango para o Japão. Atualmente, o Brasil exporta por ano 400 mil toneladas de carne de frango para o Japão. Apenas a Arábia Saudita compra um volume maior do que os japoneses. Para os especialistas do mercado, a decisão do governo federal pode ampliar as negociações com a Ásia. Essa mudança de protocolo é muito bem-vinda para o Brasil, vai permitir aí uma dinâmica de exportação bastante interessante, com destino ao mercado japonês, um mercado que carrega um potencial imenso para o Brasil, já é um dos grandes compradores de carne de frango do Brasil, vai se mantendo aí nessa posição, deve seguir aí entre os 3 maiores compradores de frango do Brasil, numa dinâmica aí que é bastante interessante, numa condição de compras que é muito interessante. O Japão, além de comprar grandes quantidades, também paga preços altos pelas proteínas de origem animal que ele está adquirindo. Então a lógica que a gente tem argumentado, que o Brasil tem representado junto aos nossos compradores, é que eles entendam que nosso país tem dimensões continentais e que se a gente teve um episódio de alguma doença infecciosa em algum canto do Brasil, isso não necessariamente tem que fechar todo o Brasil. Então isso ajuda muito Goiás, nós estamos no centro do país, dificilmente a gente tem uma entrada de alguma doença aqui direto no centro do país, e isso quer dizer que se tiver um foco de uma doença no Nordeste, no Norte ou no Sul, o mercado, né, os produtores goianos continuam a exportar normalmente. Essa era uma antiga reivindicação que agora foi atendida, e aí a gente elogia o Ministério da Agricultura, o nosso ministro, por ter conseguido isso, essa conscientização, essa esclarecimento por parte do mercado japonês, que é um mercado que é muito bom para nós. E o Congresso Nacional aprovou o relatório final que estabelece a meta para o orçamento 2025. A boa notícia é que aumentou o financiamento para as pesquisas na Embrapa. A medida agora segue para a sanção presidencial. O texto, que agora segue para a sanção do presidente Lula, libera 364 milhões para despesas discricionárias, sem incluir o PAC. Além disso, destina 148 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento, valor exclusivo para investimentos, que não pode ser usado para custeio. Nos últimos anos, a Embrapa vem enfrentando problemas financeiros. Em 2014, a empresa tinha disponível 800 milhões de reais. Após 10 anos, em 2024, o valor aprovado caiu 80%, fechando em 176 milhões. Isso tem vários fatores, mas principalmente em relação ao teto fiscal, e aí isso foi caindo o dinheiro do Tesouro para a Embrapa. Um conjunto de projetos, né, da nossa carteira de pesquisa acaba sofrendo impacto. Em especial, a possibilidade da empresa de aprovar novos projetos, porque a pesquisa agropecuária ela precisa entregar novos resultados, né, dar novas respostas, em especial para as questões mais emergentes que chegam no país. O valor referencial enviado no projeto de lei para o Congresso Nacional era de 161 milhões de reais, número bem abaixo do que a estatal necessita. Para a pesquisa, para a manutenção, né, dessas estruturas, o orçamento é muito pequeno, comparado à nossa necessidade, que é em torno de 510 milhões. Para não depender apenas da verba da União, a estatal vem planejando novos caminhos para garantir apoio às pesquisas. No último ano, em 2024, a gente captou 136 milhões de parcerias público e privada, e aí a gente está falando desde empresas privadas, mas também falando de parceria via FINEP, via FAPESP, outras FAP, CNPq. Então, a Embrapa ela tem trabalhado também para captar recursos além do Tesouro. A gente vai fazer agora a nossa última pausa. Na volta, a gente vai te ensinar uma receita deliciosa para você fazer aí no seu fim de semana, viu? Intervalo é bem rapidinho, mas antes tem cotação agropecuária. A gente volta já. A saca da soja foi cotada em Campinas a R$ 134,00 e em Cândido Mota a R$ 116,00. A saca 60 quilos do milho seco foi negociada em Altinópolis e Batatais a R$ 82,00. A saca do feijão carioca foi negociada em Barretos a R$ 170,00 e em Tapetininga a R$ 230,00. A tonelada da cana-de-açúcar fechou no campo a R$ 130,43 e na esteira R$ 145,69. Já estamos de volta com o Agroband
E eu de você já pegava papel e caneta, porque a gente vai te ensinar agora uma receita para você fazer no seu fim de semana. Camarão, muita gente gosta, né? E camarão na moranga, já experimentou? A gente vai te mostrar como fazer essa receita deliciosa que caiu na graça de muita gente. Confere só. Um prato simples de preparar, com poucos ingredientes e muito sabor. O creme com os camarões vai dentro da moranga, uma iguaria que faz muito sucesso pelos restaurantes de todo o país. Além dele ser um prato bem servido, ele é bonito, saboroso, então é uma mistura de texturas, então sai muito bem, é muito bom. Muita gente pensa que esse prato surgiu aqui no Nordeste, uma região famosa pela culinária repleta de frutos do mar. Mas a história mais provável contada por aí é que o camarão na moranga foi feito pela primeira vez entre os anos 40 e 50, na cidade de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, graças às morangas colhidas nas terras do presídio da ilha Anchieta. Uma cozinheira achou uma moranga como essa no mar e, ao abrir, ela viu que dentro havia camarões. Foi aí que ela decidiu fazer o prato pela primeira vez. Se essa história é verdadeira ou não, não sabemos. Mas o que dá para ter certeza é que a combinação do camarão com a moranga deu muito certo. Primeiro, refoga o camarão no alho e óleo. Depois, coloca o creme de abóbora, a nata, a cebolinha e o creme de leite. Aí é só misturar. Para acompanhar, arroz com brócolis. E claro, um camarãozinho no alho e óleo para finalizar. E está pronto o camarão na moranga. Bom, agora chegou a hora mais esperada de todas. A de comer, é claro. Bora se servir? Bom demais, hein? O Agroband de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Tenha um bom dia, uma boa produção. A gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá. Beijo grande. Tchau.